Boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Que bom que você também está em casa nos acompanhando. E eu gosto de falar, que bom que você futuramente vai nos acompanhar também. Para quem trouxe, então abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Esse mês nós vamos dar, então, ao final dos estudos no livro de Apocalipse. E vai terminar, não foi programado, mas vai terminar exatamente na última igreja. Em vez de nós darmos continuidade no livro de Apocalipse, então nós vamos começar ano que vem num novo tema. Tá? E em oração, Deus já me colocou qual o tema. É o Sermão do Monte. Tá? Espero que termine então essa mensagem. Nós vamos dividir em 3 partes o estudo sobre a igreja de Laodiceia. Não sendo a última, não sendo a mais relevante, mas eu creio que é a mais importante igreja a qual nós temos que aprender sobre ela. Então, Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Para quem está aqui, vamos colocar de pé. Então nós vamos dividir esse estudo em 3 partes, esperando que Deus trabalhe em nossas vidas. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos como a Tua igreja. Peço agora, Senhor, que o Senhor me ajude, que eu venha transmitir somente aquilo que vem de Ti, Senhor. Através do Teu Espírito, Senhor, eu peço, nos traz luz na mente, Senhor, e fogo no coração, para que possamos compreender a Tua palavra, que é verdadeira, Senhor, e ela possa vir de impacto às nossas vidas e fazer diferença, Senhor. Assim eu oro mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Em base então ao texto ao qual lemos, hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre a cidade de Laodiceia, sobre a igreja de Laodiceia, e vamos fazer um estudo já com o título: o diagnóstico de Cristo sobre a igreja. O diagnóstico que Cristo faz sobre a igreja. Queria começar, antes de começar a introdução, trazer para vocês algo triste. Não é muito triste quando um pai, colocando eu como pai, você que é pai, você que está em casa que é pai, quando você olha para o seu filho e você não tem um elogio sequer a comentar sobre o seu filho. Eu acho que não há tristeza maior para um pai ver o seu próprio filho e olhar para ele: eu não tenho nada de bom a comentar sobre meu filho. Eu paro e olho para o meu filho, não há nada de bom nele. Se eu comentar alguma coisa, dizer que ele não bate. Se eu pensar, eu não tenho nada de bom para comentar, nem um elogio sequer, nem uma conduta sequer. Como é triste. Eu espero que vocês não passem por isso.
mas infelizmente há pais terrenos que passam por isso. Se eles conseguem elogiar filhos, talvez seja por o engano, mas há filhos que não têm sequer um mérito. Mas agora nós voltando ao texto, de todas as cartas à igreja das igrejas da Ásia, esta carta em particular, a carta a Laodiceia, é a carta mais severa que Cristo encaminha, é a carta mais dura. Jesus não faz nenhum elogio à igreja. Todas as outras tinham elogios, críticas, ainda havia algo de bom, mas na igreja de Laodiceia não havia um elogio. A única coisa boa em Laodiceia era a opinião deles próprios, era a opinião da igreja sobre si mesma, e essa opinião ainda era falsa, era uma opinião falsa. A única coisa boa é que eles se achavam alguma coisa, mas perante o diagnóstico de Cristo não era verdadeiro. Há pais que são cegos, têm filhos péssimos, filhos que não são honestos, filhos que não trabalham, são preguiçosos, e são homens de 30, 40 anos, mas agem como bebê, mamando na teta dos pais, não conseguem sobreviver, não conseguem trabalhar, e os pais, mas é um bom filho. Então cai no mesmo engano de Laodiceia. Há elogios falsos. A cidade de Laodiceia, vamos falar um pouquinho da cidade. Ela foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica e desenvolvida. Tá? Laodiceia também era conhecida como Lar dos Milionários. Lar dos Milionários. Na cidade havia, olha, presta atenção, havia teatros, um estádio, um ginásio equipado com banhos. Nem na nossa Papanduva, na época que a gente vive hoje, nós não temos isso. Não tem um ginásio, não tem, né, um ginásio enorme, não tem teatro, mas naquela época já havia nessa cidade. E era a cidade de banqueiros e de transações comerciais. Uma cidade, então, rica, próspera financeiramente. Mas preste atenção, a igreja de Laodiceia tinha também a cara da cidade de Laodiceia. E por que isso acontece? Em vez da igreja de Laodiceia transformar a cidade de Laodiceia, ser uma luz, um farol, a igreja se conformou em conformidade à cidade. A própria igreja ficou parecida com a cidade. Os crentes daquela época de Laodiceia eram fracos espiritualmente, ou na palavra no português claro, eram frouxos espiritualmente, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos, mas prontos para se comprometer com as coisas do mundo. Estes eram os crentes de Laodiceia, totalmente descuidados com a parte espiritual, mas prontos quando é algo que a sociedade traz. Por exemplo, se é algo da igreja, se é algo espiritual, se é uma meditação, se é um estudo, mas se está rolando alguma coisa lá na cidade, opa, estamos juntos. É mais ou menos assim. As coisas de Deus sempre ficavam para depois. Sempre para depois. Eles pensavam que todos eles, a igreja de Laodiceia pensava, mas nós somos pessoas boas, não fazemos mal a ninguém. Esse era o pensamento deles. Eles estavam satisfeitos com a vida espiritual. Um verdadeiro cristão, ele nunca fica satisfeito. Ele sempre anseia mais e mais e mais da palavra de Deus. Se ele está satisfeito, está estranho. Não é estranho? O verdadeiro cristão, ele sempre tem sede e fome de justiça. Aquele que está satisfeito tem que parar para pensar, há algo estranho acontecendo. Mas isso acontecia com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade,
templo novo, tudo correndo bem, né? A poupança da igreja tem 50, 60 mil, 70 mil, está tudo ok, está entrando. Orgulhosa, a cidade da Laodiceia era orgulhosa porque tinha membros ricos, membros importantes naquela época. É como se aqui tivesse juiz, promotor, doutor, né? E a poupança, pastor, tivesse lá nos 40 mil, tudo ok. Não é a situação, mas até aqui Deus tem nos guardado, amém? Era assim a igreja de Laodiceia. A religião deles era apenas uma simulação, era uma religião de simulação. Sabe por quê? Por que era apenas uma religião de simulação? Porque a religião deles aproximava eles do mundo. A verdadeira religião nos aproxima de Deus, mas a religião de Laodiceia os aproximava mais e mais do mundo. Interessante que a carta, ela não menciona perseguições por funcionários romanos, ou dificuldade com judeus, ou qualquer tipo de falso ensino, falsos mestres dentro da igreja, como as outras que nós citamos. Não há menção sobre isso. Laodiceia era muito parecida com a igreja de Sardes, a qual nós estudamos. Por exemplo, era um exemplo de cristianismo, como Sardes, mas superficial e acomodado. As pessoas, os cristãos, não tinham sede e fome de Deus. Só que a maior diferença entre Sardes e Laodiceia é que em Sardes ainda havia um pequeno grupo, um núcleo, um remanescente que tinha preservado a fé viva, enquanto que em Laodiceia todos estavam tomados pela indiferença. Não havia a igreja inteira. Por isso que Cristo não tem um elogio a esta igreja. Provavelmente os membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade, e esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Cuidado, não há problema nenhum. Eu não estou dizendo que você não pode se envolver com os projetos sociais. Como cristão você deve se envolver, se for um projeto bom. Você tem que fazer a diferença, uma caridade para o hospital, que seja, mas não se esquecendo de quem você é. O que é importante? Você está lá representando a Cristo. E o problema não é o dinheiro em si. Nunca foi o problema do dinheiro. O problema maior é o quê? É o amor ao dinheiro. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos alerta em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Não tem problema nenhum você ser um cristão rico, se for, que bom, principalmente se você usar isso para a obra, não há problema nenhum. O problema é você amar o dinheiro mais do que Deus. Esse é o problema. E quando você ama o dinheiro, você nunca está satisfeito, você sempre quer mais e mais e mais. Sabe qual é a resposta simples? Você não vai levar nada disso quando você morrer. Nada disso. Nada. A cidade de Laodiceia também se destacava por quatro características. Em primeiro lugar, era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo. Lembra que eu falei? Lugar de muitos milionários. Em 61 depois de Cristo, essa cidade foi devastada por um grande terremoto. Mas sabe o que o povo fez? Eles não aceitaram a ajuda do Império Romano, que era o normal. Eles mesmos arcaram com o prejuízo, tipo assim: nós temos o suficiente, não precisamos da ajuda, vamos nos virar, nós podemos em nós mesmos. Autossuficiência elevada. Os habitantes da cidade, eram arrogantes de sua riqueza, eram pessoas abastadas, mas junto com a riqueza eram arrogantes. A cidade era tão rica,
que não sentia a necessidade de Deus, porque estava tudo bem. No tempo a qual eu e você vivemos, com tantas preocupações, por exemplo, a gente sempre está preocupado. Uma hora está liberado, né? A pandemia parece que diminuiu. Antes da política pode abraçar. Agora voltou de novo as restrições. A gente sempre está preocupado com algo. Quem tem comércio, será que vai dar final do ano? Será que isso? São tantas preocupações que deixam a nossa mente sobrecarregada. Mas em meio a tudo isso, ao que está acontecendo, será que Deus é a sua principal necessidade? Será que Deus é a sua necessidade? Será que nós procuramos apenas o Deus que nos dá provisões? Será que você procura a Deus só para pedir? Muitos procuram a Deus porque é o Deus das provisões. Ou servimos a Deus e procuramos a Deus por quem Ele é. Há uma diferença de você estar aqui por quem Deus é, do que o que Deus pode oferecer materialmente. Muitos procuram a Deus como aquele povo que seguia Jesus, querendo apenas milagres, pão, mas não procuram conhecer esse Deus de amor, que deu o seu bem mais valioso por mim e por você. Essa é uma diferença. Por essa razão, quando conhecemos mais e mais a Deus, quando nós conhecemos mais esse Deus, maior é a nossa necessidade de conhecer Ele. Lembra que eu falei? O cristão satisfeito aqui é esquisito. O verdadeiro cristão, ele sempre vai ansiar conhecer e conhecer mais. Por isso que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se é um Deus eterno, eternamente nós vamos ansiar conhecê-lo. Em segundo lugar, Laodiceia também era um centro de indústria de tecidos. Era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia produzia-se uma lã especial, famosa no mundo inteiro. A cidade se orgulhava da roupa que produzia. A cidade se orgulhava. Aqui nós temos o melhor tecido, conhecido no mundo inteiro. A pergunta é: do que você tem se orgulhado? Qual é o motivo do seu orgulho? Quando você está numa roda de amigos, quando você está no seu trabalho, quando você está não sei aonde, mas qual é o motivo do seu orgulho? Será que você se orgulha pelo que você conquistou? Você se orgulha pela parede com vários certificados? Você se orgulha da sua conta, da sua poupança abarrotada? Você se orgulha do carro do ano? Não tem problema. Se você conseguiu isso, que bom, honestamente. Mas será que isso basta? Qual é o motivo do seu orgulho? Será que vale a pena você se orgulhar somente por isso? Mas se você é cristão, preste atenção, você deveria se orgulhar porque você tem o bem mais precioso que ser humano jamais poderia sonhar em conseguir por força ou por obras. Você deveria se orgulhar por ter a vida eterna em Cristo Jesus. O seu olhar deveria transparecer isso para os outros. Independente do que eu tenho o bem mais precioso. Eu encontrei a pérola mais preciosa. É disso que eu me orgulho. E é isso que eu quero compartilhar com quem não tem. E é por essa razão que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é mais importante para você? As coisas que o mundo pode oferecer? Não vamos descartar isso. Nós precisamos sobreviver, certo? Mas o que é prioridade? Será que é prioridade você ter uma vida passageira aqui? Quantos anos você pode viver? Que eu saiba, não inventaram a fórmula da eternidade. Não inventaram a fórmula do rejuvenescimento. Não inventaram o remédio que ressuscita mortos.
Você vai morrer um dia, quer novo, quer de idade, tudo isso aqui vai passar. E o que você tem acumulado até hoje? O que você tem acumulado até hoje? Qual é o motivo do seu orgulho? Os bens que você conquistou aqui? Ou o maior presente que você recebeu de Deus? Eu me orgulho pela graça imerecida que Cristo teve por mim. Esse deveria ser o orgulho de todo cristão. Em terceiro lugar, Laodiceia também era um centro médico de grande importância. Ali havia uma escola de medicina famosa, muito famosa. Fabricavam-se ali 2 ungüentos, quase milagrosos, para os ouvidos e os olhos. O pó frígio para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido na cidade. E esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Mas do que adianta os melhores colírios que o mundo pode oferecer para melhorar sua visão natural, se você não enxerga espiritualmente? Se você não enxerga um palmo do que Deus tem para você, do que adianta? Vejamos o exemplo de Paulo, antes conhecido como Saulo. Este vivia uma religião que se afastava de Deus, uma religião impregnada em tradições, em cultos. E o que Saulo fazia? Achava que servia a Deus, perseguindo os cristãos, fazendo tudo o que era errado. Ele enxergava muito bem naturalmente que ele enxergava: se é cristão, vão para a cadeia. Mas quando Saulo, ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, primeiro, perde a visão. Parece que tudo o que ele estava enxergando não faz mais sentido. Mas quando seus olhos são abertos como escamas que caem, Cristo dá uma verdadeira visão. É por isso que é vida nova. Quando Deus te converte, tudo muda. As coisas que você enxergava, você vai enxergar diferente. Se você era arrogante, você não vai ser mais. Se você era pão duro e mesquinho, você não vai ser mais. O Espírito Santo vai trazer um equilíbrio na sua vida. Quando você desejar fazer algo errado, ou você vai fazer ou não vai fazer, mas algo dentro de você vai te incomodar, e você está escutando a palavra porque é Deus que te faz ter esse desejo. O homem sem Deus, ele não tem desejo de Deus. Se você está aqui realmente desejoso de escutar a palavra, de conhecer, é porque é o Espírito Santo que está te incomodando a isso. Em quarto lugar, Laodiceia era um centro das águas térmicas. A região ali era formada por 3 cidades. Preste atenção: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. 3 cidades. Em Colossos ficava as fontes de águas frias. Em Hierápolis havia uma fonte de água quente. Nós não vamos em águas termais? Águas quentes é gostoso. Se você vai num fisioterapeuta, num médico, eles colocam água gelada, certo? Ou quente, para tratar as dores. Geralmente, gelo é gelado, né? Coloca em plástico, o que ele faz? Esquenta. Mas se você coloca algo morno, mas presta atenção, havia uma fonte de água quente em seu curso. Então, sobre o planalto, tornava-se morna. E nessa condição, digamos que as 2 águas se encontravam no percurso e fluía para os rochedos de Laodiceia e ficavam mornas. Todas, tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos, eram terapêuticas. Mas chegando em Laodiceia, elas se tornavam mornas, intragáveis, não tinham utilidade nenhuma. E Cristo faz esta comparação com a igreja. Para concluir, entendendo um pouquinho a história da cidade de Laodiceia, dos crentes de Laodiceia, da condição dessas pessoas, agora vocês entendem por que Cristo não tinha nenhum elogio? Agora nós vamos ao diagnóstico que Cristo faz da igreja. Para Cristo,
A igreja de Laodiceia tinha perdido seu vigor, seus valores, sua visão e suas vestimentas. Este é o diagnóstico de Cristo sobre a igreja. Perderam seu vigor, seus valores, sua visão e suas vestimentas. A vida religiosa da igreja de Laodiceia era frouxa e anêmica. Eram pessoas frouxas e anêmicas espiritualmente. Esse é o diagnóstico de Cristo. Parecia que eles tinham tomado um banho morno de religião. É gostoso um banho morno, né? Você fica lá e fica... banho quente vai gelado também. Mas esses crentes tinham tomado um banho morno. Sabe banho morno? Você está lá apáticos. Apatia espiritual. O principal problema que Jesus identificou em Laodiceia foi a falta de fervor espiritual. Não havia fervor espiritual na igreja. O que faltava à igreja de Laodiceia era fervor espiritual. Vocês sabem o que significa fervor? A palavra fervor diz desejo. Um desejo muito intenso, entusiasmo, paixão, ou você ser até fanático por algo. Esse é o fervor que falta à igreja. Que eu e você possamos ser fanáticos. Sabe o que é fanático? Falar aquele guri é fanático por game, aquele lá é fanático por carro, aquele lá é fanático por não sei o que. Mas está faltando crentes fanáticos por Deus, né? Quando fala por Deus, Deus é bom. Você é cristão? Eu sou. Eu vou lá, né? Está faltando entusiasmo, paixão, verdade. Está faltando tudo isso. Infelizmente, a vida espiritual da igreja de Laodiceia era morna, era indefinível, apática, indiferente e nauseante. Por isso que o Cristo diz: estou a ponto de vomitar. É isso que ele está falando. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, perseguição, mas era apatia. Apatia. E você que está em casa nos escutando, você que está aqui sentado, como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Nós temos que fazer essa pergunta. Será que a minha vida espiritual está quente, fria? Ou será que ela está morna? Como está a sua vida espiritual? Não sou eu que estou perguntando, a palavra de Deus. E Cristo vai fazer esse diagnóstico. Você é quente? Você é morno? Ou você é frio? Preste atenção. Um cuidado que todos nós devemos ter é que o nosso fogo espiritual íntimo, todos, pode ser pastor, esposa de um pastor, eu que passo os estudos, qualquer um, todos nós estamos sujeitos ao perigo desse fogo enfraquecer ou até apagar. Todos nós estamos sujeitos. Mas para isso não acontecer, por exemplo, você está fazendo um churrasquinho lá, carvão, aí o fogo está apagando, o que você tem que fazer? Eu não sei muito, porque eu não sou de assar carne, mas o pastor assa carne, né, pastor? Tem que cutucar o braseiro, não tem? Às vezes tem que dar uma mexida ali, até assoprar, para que este fogo volte a incendiar. Então não estranhe se na sua vida Deus mexer com você, Deus te cutucar. E como é que Ele vai fazer isso? Começando pela palavra de Deus. Não estranhe se a palavra de Deus for direto ao seu coração e ela vir de confronto, e não vai ser um ventinho, vai te incomodar, porque Deus está cutucando, Deus está soprando, para que a sua brasa, o seu fogo acenda novamente e volte a queimar. Eu e você, como igreja, o que nós precisamos ter? Luz na mente e fogo no coração. Não basta ter apenas conhecimento e você pegar esse conhecimento e... Você tem que ter conhecimento, mas tem que ter fogo, paixão, entusiasmo, alegria de ser cristão, porque você recebeu o maior bem que Deus poderia dar. Você tem a vida eterna.
aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que vivem uma vida miserável, são pobres, nus, despidos. Eles não têm isso. Essa deveria ser a nossa preocupação. E isso é algo real, que está começando pelas igrejas. Muitas igrejas se enganam, acham que fervor espiritual é você rodopiar, é você pular, é você pegar e sai para fora, Satanás. Isso não é fervor espiritual. Isso é loucura. Isso é pecado. Fervor espiritual é quando você escuta a palavra, é quando a palavra entra em você como uma espada de 2 gumes, entra, corta, vai ao mais profundo e ela faz diferença. Esse é o fervor espiritual. É você se constranger, é você entender do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de todos. É você se arrepender, é você se voltar a Deus, é você ser um verdadeiro cristão. Isso é fervor espiritual. E para ter isso, eu não preciso gritar, eu não preciso pular, eu não preciso mostrar que há poder nas minhas mãos, eu expulso o demônio aqui, ali, aqui. Não preciso pegar uma toalha e fazer vocês cair. Isso é show que Satanás adora fazer. Mas Deus é um Deus de justiça, é um Deus santo, que traz ordem ao seu culto. Ordem, reverência no culto, gratidão a mim e a você, como cristão, de ter um Deus tão bom. Amém, pastor? Que eu e você possamos buscar esse fervor espiritual. Não sou eu, não sou o pastor Rosimar, não somos nós que vamos fazer um diagnóstico. Nós não vamos condenar ninguém, nós também estamos sujeitos a falhar. Mas esse diagnóstico é Cristo que faz sobre nós. E se nós estamos falhando em alguma área, preste atenção. Se você consegue respirar, é porque ainda há tempo de se arrepender e se voltar a Deus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, nós somos gratos a Ti porque entendemos a Tua fidelidade na vida de todos nós. Quero nessa noite, em nome de Jesus, estar clamando, Senhor, para que reanime vidas que estão se perdendo. Reanime, Senhor, o fogo do primeiro amor. Coloca mais intensidade, Senhor, no coração dessas pessoas, para que possam entender a grandiosidade que é viver em conformidade com o nosso Deus. Acende, Senhor, essa chama. Pessoas que estão congeladas, pessoas que estão mornas, estão precisando de uma intervenção espiritual na sua vida. Que Deus Santo Espírito possa entrar e habitar em cada coração e tornar essas pessoas verdadeiramente acesas com o Teu clamor, com o Teu fogo, com o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, entra, Senhor, em cada coração, reanima, acende essa chama, Senhor, revigora esse calor tão precioso. Trabalha, Senhor, no coração, nos sentimentos, para que as pessoas possam sentir a necessidade de voltar ao primeiro amor. Não ser como a igreja de Laodiceia, que tinha perdido essa essência, e Tu estava batendo na porta daquela igreja para animá-los, para pedir que eles permitissem que Tu entrasse novamente nos seus corações, nas suas casas, e fizesse a diferença. Por isso, Senhor, nessa noite eu clamo pela vida dessas pessoas também que estão apáticas espiritualmente, que não têm sentido, Senhor, esse calor, essa presença de Cristo na sua vida. Estão vivendo, Senhor, somente de momentos, e a palavra de Deus diz que a nossa vida não é de momentos, mas é um contínuo aprendizado em todo o tempo. Revigora as forças, Pai. Cura, Senhor. Restaura corações quebrantados. Restaura vidas que estão se perdendo dia após dia. E com certeza, Senhor, traz novamente a essência, o primeiro amor. Aquele amor de doação, aquele amor de entrega, aquele amor que faz transparecer o brilho de Cristo na vida de cada pessoa presente, Pai.
Por isso, Senhor, eu abençoo a vida dessa igreja, abençoo a vida das pessoas que estão nos seus lares, escutando essa live, que Tu possa, Senhor, realmente estar criando algo novo, algo essencial, que traga novamente a alegria desse primeiro amor. Pois eu oro abençoando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa, que você possa continuar caminhando firme na presença do Pai. Amém, amados.